Antes de começar a história de hoje, quero te fazer um pedido especial. Se inscreve aqui no canal Belas Histórias e deixa o seu like. Isso me ajuda a continuar realizando o meu sonho de escrever e contar histórias lindas e emocionantes para vocês. Cada inscrição e cada curtida faz toda a diferença. Marina acordava todos os dias às 4 da manhã. O despertador tocava no quarto minúsculo que alugava na periferia da cidade. E ela se levantava mesmo antes do sol nascer. Seu corpo doía. Anos de trabalho pesado haviam cobrado seu preço. Mas ela não podia se dar ao luxo de reclamar. Tomava um banho rápido, prendia os cabelos castanhos em um coque apertado e vestia seu uniforme azul desbotado de faxineira. A jornada até a Tech Vision, uma das maiores empresas de tecnologia do país, levava 2 horas. 2 ônibus lotados, onde Marina viajava espremida entre trabalhadores igualmente cansados, todos invisíveis para o mundo que os cercava. Ela costumava usar esse tempo para pensar, para lembrar. Às vezes, essas lembranças doíam mais do que seus joelhos cansados. Marina chegava à Tech Vision às 6h30 da manhã, meia hora antes dos primeiros executivos. Ela gostava desse horário silencioso, quando os corredores brilhantes e modernos eram só dela. Passava o pano nos pisos de mármore importado, limpava as enormes janelas de vidro que ofereciam vista para a cidade, esvaziava as lixeiras dos escritórios luxuosos. Cada sala que limpava era maior do que o apartamento onde morava. O escritório do CEO Eduardo Mendes ficava no último andar. Era uma suíte executiva do tamanho de uma casa, com móveis italianos, uma vista de 360 graus da cidade e tecnologia de ponta por todos os lados. Marina limpava esse escritório todos os dias às 7 da manhã, e todos os dias Eduardo chegava às 7h30 e nem sequer olhava para ela. Eduardo tinha 35 anos e havia construído a Tech Vision do zero, ou assim ele gostava de contar. Alto, bonito, sempre vestindo ternos caríssimos. Ele era a própria imagem do sucesso. Tratava seus funcionários executivos com respeito profissional, mas as pessoas de baixo, faxineiros, seguranças, pessoal da cozinha, simplesmente não existiam para ele. Eram fantasmas que mantinham seu império funcionando, invisíveis e não reconhecidos. Marina havia aprendido a ser invisível. Mantinha a cabeça baixa, fazia seu trabalho em silêncio, nunca chamava atenção. Mas às vezes, enquanto limpava as mesas dos programadores, ela via os códigos nas telas e seu coração apertava. Aquele havia sido seu mundo. Aquela era sua linguagem. Poucos sabiam, na verdade ninguém ali sabia, que Marina tinha um diploma de engenharia da computação pela melhor universidade do país, que ela havia se formado como a melhor aluna de sua turma, que aos 25 anos ela havia fundado sua própria startup de software, a Inovatech, e desenvolvido sistemas revolucionários que chamaram a atenção de grandes empresas. Marina havia sido alguém. Ela tinha um futuro brilhante, uma equipe talentosa, investidores interessados. Tinha roupas elegantes, participava de conferências internacionais, era entrevistada em revistas de tecnologia. As pessoas ouviam quando ela falava, seu nome significava algo. Então sua mãe, Dona Clarice, a mulher que havia criado Marina sozinha, depois que o pai as abandonou, a mulher que trabalhou como costureira por anos para pagar os estudos da filha, foi diagnosticada com câncer. Era agressivo, avançado, e o tratamento custava uma fortuna. Marina não pensou 2 vezes. Vendeu sua empresa por uma fração do que valia, desesperada por dinheiro rápido. Vendeu suas patentes, sua tecnologia, seus sonhos. Usou cada centavo para o melhor tratamento possível para sua mãe. Durante 2 anos, Marina foi filha em tempo integral cuidando de Dona Clarice enquanto ela lutava contra a doença. Mas o câncer venceu. E quando sua mãe partiu, Marina ficou com um coração quebrado e dívidas enormes dos últimos meses de tratamento experimental. Seu nome na área de tecnologia havia sido esquecido. Suas conexões profissionais desapareceram. Ninguém queria contratar alguém que havia estado fora do mercado por tanto tempo. O emprego de faxineira na Tech Vision foi o que ela conseguiu. E Marina aceitou, porque precisava sobreviver, porque precisava pagar suas dívidas, porque a vida não dá muitas escolhas quando você está no fundo do poço. Ela engoliu seu orgulho, guardou seus diplomas em uma gaveta e aprendeu a ser invisível. Mas mesmo invisível,
Marina não conseguia desligar sua mente. Quando limpava os escritórios dos programadores, ela via os códigos nas telas, identificava bugs, pensava em soluções, via formas mais eficientes de fazer as coisas. Ela só nunca falava nada. Quem iria ouvir uma faxineira? Naquela terça-feira de setembro, Marina estava limpando o corredor do 5º andar quando algo diferente aconteceu. Era meio-dia. Ela normalmente trabalhava das 6h30 às 15h e estava quase terminando seu turno. De repente, alarmes começaram a tocar por todo o prédio. Marina viu executivos correndo pelos corredores, telefones tocando incessantemente, pessoas gritando. Algo grave estava acontecendo. Ela se encostou na parede, tentando não atrapalhar o caos que se formava. Viu Carlos, o diretor de TI, correndo com seu laptop aberto, suor escorrendo pelo rosto. Reunião de emergência. Sala principal agora. Ele gritava para cada programador que via. Marina sentiu um arrepio. Algo no sistema havia falhado. Ela conhecia os sinais. Havia vivido situações de crise quando tinha sua própria empresa. Curiosa e preocupada, ela seguiu discretamente até a sala de reuniões principal. A porta estava aberta e Marina pôde ver uma multidão de pessoas dentro. Todos os programadores da empresa, cerca de 40 pessoas, todos olhando para uma tela gigante que mostrava linhas e linhas de código vermelho. Mensagens de erro piscavam constantemente. O sistema estava em colapso total. Eduardo estava no centro da sala. E mesmo de longe Marina podia ver que ele estava fora de si. Seu rosto normalmente controlado estava vermelho de raiva, as veias do pescoço saltadas. Sua voz ecoava pelo corredor. Alguém me explica como diabos isso aconteceu. Ele berrava. Temos clientes ligando, operações paradas, transações pendentes. Cada minuto que esse sistema fica fora do ar custa R$80 mil para esta empresa. Carlos tentava explicar, sua voz tremendo. Senhor, parece que foi uma falha em cascata no módulo principal. Começou no servidor de autenticação e se espalhou para... Eu não quero explicações técnicas. Eduardo o interrompeu. Eu quero soluções. Vocês têm 1 hora para resolver isso. Ou começo a demitir pessoas. Marina se aproximou mais da porta, seus olhos fixos na tela. O código que piscava ali era familiar, dolorosamente familiar. Ela conhecia aquela arquitetura, aquela estrutura. Então seus olhos se arregalaram em choque. Aquele era o sistema que ela havia criado. Era o software da Inovatec, sua antiga empresa. Memórias invadiram sua mente. Ela havia passado meses desenvolvendo aquele sistema, aperfeiçoando cada linha de código. Conhecia cada módulo, cada função, cada possível ponto de falha. E olhando para a tela, Marina imediatamente identificou o problema. Era um erro de sincronização no módulo de cache, algo que ela havia previsto anos atrás, e criado uma solução alternativa, mas que aparentemente não havia sido implementada corretamente. A falha era complexa, escondida em camadas de código, mas para alguém que havia criado o sistema original era óbvia. Marina ficou parada ali, lutando consigo mesma. Ela podia resolver aquilo em minutos. Sabia exatamente o que fazer. Mas quem iria acreditar nela? Quem iria ouvir uma faxineira dizendo que podia consertar o que 40 programadores altamente qualificados não conseguiam? Dentro da sala, o desespero aumentava. Programadores digitavam furiosamente, tentando diferentes abordagens. Eduardo caminhava de um lado para o outro como um leão enjaulado, checando seu relógio a cada minuto. O contador de prejuízo na tela já passava dos 500 mil reais. Tentamos reiniciar os servidores principais? Alguém sugeriu. Já fizemos isso 3 vezes. Outro respondeu. Só piora. E se isolarmos o módulo problemático? Não podemos, ele está integrado a tudo. Marina via a frustração crescendo. Eles estavam tentando soluções genéricas, ataques de força bruta ao problema. Mas aquele sistema precisava de finesse, de alguém que entendesse sua alma. Ela tomou uma decisão. Mesmo que fosse humilhada, mesmo que fosse demitida, ela tinha que tentar. Não conseguiria viver consigo mesma sabendo que podia ter ajudado e não fez nada. Marina respirou fundo, alisou seu uniforme de faxineira e entrou na sala. O barulho de conversas parou momentaneamente quando as pessoas notaram sua presença. Alguns olhares confusos, outros irritados. O que uma faxineira estava fazendo ali? Marina caminhou até Eduardo, seu coração batendo tão forte
que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Com licença, Sr. Mendes. Sua voz saiu mais baixa do que ela pretendia. Eduardo se virou bruscamente, interrompendo uma conversa com Carlos. Seu olhar foi de confusão para irritação em um segundo. O quê? Quem é você? O que está fazendo aqui? Meu nome é Marina. Eu trabalho aqui. Limpeza, ela disse. Cada palavra custando um esforço. Eu vi o problema no sistema e... Eu sei o que está acontecendo. Por um momento houve silêncio total na sala. Então Eduardo soltou uma risada. Não foi uma risada de humor, mas de descrença absoluta. Você está brincando comigo, ele disse, olhando ao redor para ver se alguém mais estava achando aquilo tão absurdo quanto ele. A faxineira. Sabe? O que está acontecendo com o nosso sistema? Alguns executivos riram nervosamente. Carlos parecia mortificado. Marina sentiu seu rosto esquentar, mas manteve sua posição. Sim, senhor. Eu tenho formação em... Formação? Eduardo a interrompeu, sua voz carregada de sarcasmo. Você tem formação, claro. E eu suponho que você pode consertar o que 40 engenheiros com diplomas e anos de experiência não conseguem? Eu posso tentar, senhor. Se o senhor apenas me deixar ver... Você pode tentar, Eduardo repetiu, sua voz subindo. Olha, eu não sei que tipo de piada é essa, mas eu estou no meio de uma crise real. Tenho clientes furiosos, operações paradas, milhões em jogo. E você vem aqui com essa história ridícula. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Por favor, senhor, eu só preciso de 5 minutos olhando o código. Eu sei que parece impossível, mas... Impossível? É insano, Eduardo explodiu. Você acha que, porque limpa computadores, sabe como eles funcionam? Você acha que eu vou colocar minha empresa nas mãos de uma faxineira baseado em... O quê? Intuição feminina? A sala ficou desconfortavelmente silenciosa. Alguns executivos olhavam para o chão, claramente constrangidos. Outros observavam com curiosidade mórbida, esperando para ver até onde aquilo iria. Senhor, eu entendo sua desconfiança, Marina disse, sua voz tremendo, mas firme. Mas o problema está no módulo de sincronização do cache. É um erro em cascata que começa na linha 2847 do arquivo Alt Controller e se propaga para... Chega! Eduardo berrou completamente fora de si agora. Eu não sei onde você aprendeu esses termos técnicos, mas isso não te qualifica para nada. Você está atrapalhando. Segurança. 2 guardas de segurança apareceram na porta. Eduardo apontou para Marina. Retirem essa mulher daqui. Agora. E se ela causar mais problemas, está demitida. Os seguranças se aproximaram, pegando Marina gentilmente, mas firmemente pelos braços. Ela não resistiu. Que sentido tinha? Ninguém ia acreditar nela. Ela era apenas uma faxineira, invisível, sem importância. Mas enquanto era escoltada para fora, Marina passou por uma mesa e viu um bloco de papel. Em um impulso, ela pegou uma caneta e rabiscou rapidamente uma sequência de comandos e números de linha. Dobrando o papel, ela o deixou discretamente na mesa, escondido sob uma revista técnica. Desculpe ter incomodado, ela disse baixinho, enquanto era levada para fora da sala. Eduardo voltou sua atenção para a tela, ainda furioso. Onde estávamos? Alguém tem alguma solução real? Marina foi levada de volta para o vestiário dos funcionários de limpeza. Seu supervisor, seu João, estava lá e não parecia feliz. Marina, o que você fez? Ele perguntou preocupado. Recebi uma ligação dizendo que você invadiu uma reunião executiva. Seu João, eu só tentei ajudar. Eu vi o problema e... Ajudar? Ele balançou a cabeça. Marina, você é uma boa funcionária, mas precisa saber seu lugar. Essas pessoas não querem nossa ajuda. Para eles, nós somos... Bom, você sabe o que somos. Invisíveis, Marina completou amargamente. Exatamente. Olha, vá para casa por hoje. Eu vou tentar acalmar as coisas com o RH. Com sorte, você ainda tem emprego amanhã. Marina pegou sua bolsa velha e saiu do prédio. Eram 13h30. E ela normalmente trabalhava até às 15 horas, mas não tinha forças para discutir. Tomou os mesmos 2 ônibus de volta para casa, mas dessa vez mal viu a paisagem pela janela. Estava perdida em pensamentos, se perguntando se havia cometido um erro terrível. Naquele momento de volta à Tech Vision, o caos continuava. Já se passara quase 1 hora desde o início da crise, e o prejuízo estimado,
ultrapassava 1,2 milhão. Eduardo estava ao telefone com investidores furiosos, tentando explicar o inexplicável. Carlos e sua equipe haviam tentado todas as soluções convencionais. Nada funcionava. Na verdade, algumas tentativas apenas pioraram a situação. O sistema estava se deteriorando ainda mais rápido. Precisamos começar a considerar restaurar um backup, Carlos disse, sua voz derrotada. Mas isso significa perder todas as transações das últimas 72 horas. Isso é inaceitável, Eduardo gritou. Temos contratos, acordos, obrigações legais. Um dos programadores juniores, uma jovem chamada Júlia, estava sentada na mesa onde Marina havia deixado o papel. Distraída, ela começou a folhear a revista sob a qual o papel estava escondido. O papel caiu no chão. Júlia o pegou curiosa. Era uma letra apressada, mas surpreendentemente precisa. Comandos de código, números de linha, instruções técnicas específicas. Seus olhos se arregalaram enquanto lia. Pessoal, ela disse hesitante. Pessoal, olhem isso. Ninguém prestou atenção, todos ocupados demais com suas próprias tentativas de solução. Pessoal, Júlia gritou ficando de pé. Vocês precisam ver isso. Carlos se aproximou impaciente. O que é, Júlia? Estamos meio ocupados aqui. Ela lhe entregou o papel. Carlos começou a ler, suas sobrancelhas se franzindo em concentração. Então seus olhos se arregalaram. Ele foi até a tela principal e começou a comparar o que estava escrito no papel com o código que estava vendo. Meu Deus, ele murmurou. Meu Deus, isso pode funcionar. Eduardo se aproximou. O que pode funcionar? Isto, Carlos mostrou o papel. São instruções específicas para isolar e corrigir o erro. E não são instruções genéricas. Quem escreveu isso conhece este sistema intimamente. Veja aqui. Eles até identificaram o ponto exato de origem da falha. Algo que levamos 1 hora tentando encontrar. Quem escreveu isso? Eduardo perguntou. Júlia engoliu seco. Eu acho que foi a faxineira, a que o senhor mandou remover. Ela estava sentada aqui antes de sair. O rosto de Eduardo ficou pálido. A faxineira. Senhor, Carlos disse rapidamente, eu sei como isso soa, mas essas instruções são brilhantes. Elas demonstram um entendimento profundo da arquitetura do sistema. Quem quer que tenha escrito isso não é amador. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Seu orgulho lutava contra o desespero da situação. Finalmente, o pragmatismo venceu. Sigam as instruções. Agora. Carlos e 3 outros programadores começaram a implementar exatamente o que estava escrito no papel. Levou 15 minutos de trabalho intenso. A sala estava em silêncio absoluto, todos observando as telas. Então, como mágica, os erros começaram a desaparecer, linha por linha. O vermelho foi substituído por verde. Os sistemas começaram a se reiniciar na ordem correta. As mensagens de erro pararam. E, finalmente, gloriosamente, tudo voltou ao normal. Um aplauso espontâneo eclodiu na sala. Programadores se abraçavam, aliviados. Carlos deixou escapar um suspiro que parecia vir do fundo de sua alma. Mas Eduardo não estava celebrando. Ele estava olhando para o papel em suas mãos, sua expressão ilegível. Quem é ela? Ele perguntou em voz baixa. Aquela mulher, Marina, quem é ela? Uma faxineira, senhor. Alguém respondeu. Trabalha aqui há uns 3 anos, eu acho. Ninguém aqui sabe mais sobre ela? Eduardo insistiu, sua voz agora urgente. Alguém já conversou com ela? Sabe de onde ela veio? Silêncios e olhares confusos. Ninguém sabia nada sobre Marina. Ela era como sempre havia sido invisível. Seu João. Eduardo de repente se lembrou. O supervisor da limpeza. Ele deve saber. Ele pegou o telefone interno. Seu João, preciso que venha à sala de reuniões principal. Agora. 5 minutos depois, um seu João muito nervoso entrava na sala, claramente esperando problemas. Sim, senhor Mendes. A funcionária Marina. Preciso de todas as informações que você tem sobre ela. Endereço, telefone, histórico de trabalho. Tudo. Seu João ficou confuso. Ela está em apuros, senhor. Só me dê as informações, Eduardo disse, sua voz tensa. Seu João forneceu o endereço residencial de Marina e seu número de telefone. Eduardo imediatamente discou. Tocou. Mas ninguém atendeu. Ele tentou novamente. Nada.
Marina havia desligado o telefone, exausta demais para lidar com mais qualquer coisa naquele dia. Eduardo se virou para Carlos. Qual era o sistema que falhou hoje? O Outflow Pro, senhor. Nosso sistema principal de autenticação e gerenciamento. Nós compramos esse sistema há cerca de 5 anos de uma startup pequena. Que startup? Carlos digitou rapidamente em seu laptop. Inovatech. A empresa faliu logo depois de vender o sistema para nós. Deixa eu ver. O fundador e desenvolvedor principal era... Ele parou, seus olhos se arregalando. Marina Silva Santos. O silêncio na sala era ensurdecedor. Eduardo sentiu seu estômago afundar. Mostre-me uma foto. Carlos procurou em artigos antigos sobre a Inovatech. Encontrou uma foto de uma conferência de tecnologia de 6 anos atrás. Uma jovem mulher sorridente, cabelos soltos, roupas elegantes, segurando um prêmio de inovação. Mesmo com a aparência diferente, era inconfundivelmente Marina. Era ela. Alguém sussurrou. A criadora do sistema estava aqui o tempo todo. Eduardo sentiu uma onda de emoções. Choque, vergonha, incredulidade. A mulher que ele havia humilhado, que havia mandado remover da sala como se fosse lixo, era a mente por trás do sistema que sustentava toda a sua empresa. Ela não só havia criado o sistema, como acabara de salvá-lo. Que horas ela sai do trabalho? Eduardo perguntou a seu João. Normalmente às 15 horas, senhor, mas hoje eu a mandei para casa mais cedo por causa do incidente. Eduardo olhou o relógio. 14h15. Alguém sabe como ela vai para casa? De ônibus, senhor, seu João respondeu. 2 ônibus. Leva umas 2 horas. Eduardo não perdeu tempo. Pegou as chaves do seu Porsche e correu para o estacionamento. Ele tinha o endereço dela, um bairro na periferia da cidade que ele nunca havia visitado. Colocou o endereço no GPS e acelerou. O trajeto foi uma revelação. Eduardo, que sempre viajava entre sua cobertura de luxo e o escritório em bairros nobres, nunca havia realmente visto essa parte da cidade. Ruas estreitas, casas apertadas, o cheiro de comida barata e esgoto. Este era o mundo de Marina. Este era o lugar de onde ela vinha todos os dias para limpar seu escritório. Ele encontrou o endereço, um prédio velho de 4 andares, tinta descascando, grades nas janelas. O apartamento de Marina era no 3º andar. Eduardo subiu as escadas, não havia elevador. Seu coração batendo forte, ele bateu na porta. Nenhuma resposta. Bateu novamente mais forte. Finalmente ouviu passos do outro lado. Quem é? A voz de Marina veio abafada através da porta. Marina, sou eu. Eduardo Mendes. Por favor, preciso falar com você. Silêncio. Então, lentamente, a porta se abriu. Marina estava ali, mas não era a faxineira de uniforme que Eduardo conhecia. Ela havia tomado banho, lavado o cabelo que agora caía em ondas sobre os ombros. Vestia jeans simples e uma camiseta, mas de alguma forma parecia completamente diferente. Mais jovem, mais viva, mais real. Senhor Mendes, ela disse, sua voz cuidadosa. O que está fazendo aqui? Eduardo de repente se deu conta de que não havia planejado o que dizer. Eu posso entrar? Marina hesitou. Então abriu a porta mais. O apartamento era minúsculo, um cômodo único que servia de quarto, sala e cozinha, com um banheiro minúsculo ao lado. Mas estava impecavelmente limpo e organizado. Eduardo viu diplomas emoldurados na parede. Engenharia da computação, certificados de cursos avançados, prêmios acadêmicos. As instruções que você deixou, Eduardo começou, funcionaram. O sistema está operacional. Você salvou minha empresa. Marina apenas assentiu, não dizendo nada. Por que você não me contou? Eduardo perguntou. Por que não me disse quem você era? Uma risada amarga escapou dos lábios de Marina. Eu tentei, Sr. Mendes. O senhor me chamou de piada. Mandou-me remover da sala. Eduardo sentiu vergonha queimar seu rosto. Eu sei. E eu... Deus, Marina, eu sinto muito. Eu fui terrivelmente injusto com você. Foi. Ela concordou simplesmente. Mas eu não entendo. Eduardo continuou. Você criou aquele sistema. Você era uma empreendedora de sucesso. Como você acabou? Ele gesticulou, sem saber como terminar a frase sem soar ofensivo. Marina caminhou até a pequena janela, olhando para a rua lá embaixo. Minha mãe ficou doente. Câncer, eu vendi tudo para pagar o tratamento dela. A empresa, as patentes, tudo. Mas não foi suficiente.
Ela morreu há 3 anos e eu fiquei sem nada. Nenhum dinheiro, nenhuma carreira cheia de dívidas. O emprego de faxineira foi o que consegui. E eu não reclamei porque era trabalho honesto e eu precisava sobreviver. Mas por que não procurou outro emprego em tecnologia depois? Com suas qualificações, o senhor acha que ninguém tentou? Marina se virou para ele, seus olhos brilhando. Ninguém quer contratar alguém que esteve fora do mercado por anos. Meu nome foi esquecido. As empresas viam meu currículo e perguntavam sobre o gap. Quando eu explicava, via a pena nos olhos deles e então a rejeição educada. Não é o fit certo para nós no momento. Vamos manter seu currículo em arquivo. Eventualmente, eu parei de tentar. Eduardo se sentou na única cadeira do apartamento, sentindo o peso total de sua própria arrogância. Eu te julguei. Julguei você pela sua roupa, pelo seu trabalho, sem saber nada sobre você. As pessoas sempre julgam, Marina disse, sua voz cansada. É mais fácil ver o uniforme do que a pessoa usando ele. Eu quero te oferecer um emprego, Eduardo disse de repente. Um emprego real, como desenvolvedora sênior. Não, melhor, como consultora técnica principal. Você conhece aquele sistema melhor do que qualquer pessoa. Marina o olhou por um longo momento. Por quê? Porque eu resolvi um problema? Porque o senhor se sente culpado? Ambos, Eduardo admitiu honestamente. Mas principalmente porque você é claramente brilhante e eu seria um idiota em não reconhecer isso. E se eu disser não? Então eu respeitaria sua decisão, Eduardo disse. Mas eu espero que não diga. Marina, você está desperdiçando seu talento limpando chãos. Isso não é justo com você. E trabalhar para alguém que me humilhou publicamente seria melhor. Marina desafiou. Eu mereço isso, Eduardo disse. E você tem todo o direito de me odiar. Mas estou pedindo uma chance. Uma chance de corrigir meu erro. E uma chance para você voltar a fazer o que ama. Marina ficou em silêncio, pensando. Parte dela queria mandar Eduardo embora. Manter seu orgulho intacto. Mas outra parte, a parte que ainda sonhava em código, que ainda via algoritmos em sua mente quando fechava os olhos, aquela parte estava gritando para aceitar. Eu tenho condições. Ela finalmente disse. Diga. Primeiro, eu quero um salário justo. Não um favor, não caridade. Um salário de mercado para alguém com minhas qualificações. Feito. Segundo, eu quero respeito. Não apenas do senhor, mas de toda a equipe. Sem coitadinha que foi faxineira. Eu quero ser tratada como a profissional que sou. Absolutamente. E terceiro, Marina fez uma pausa. Eu quero um pedido de desculpas público, na frente de toda a equipe que estava naquela sala hoje. Não por mim, bem, não apenas por mim, mas porque outras pessoas como eu merecem ser vistas. Eduardo engoliu seco. Seu orgulho lutou brevemente, mas ele o esmagou. Você terá seu pedido de desculpas. Então eu aceito, Marina disse, estendendo a mão. Eduardo a apertou e, pela primeira vez, realmente olhou para Marina. Não como uma faxineira, não como uma funcionária, mas como uma pessoa. Uma pessoa brilhante, resiliente, que havia enfrentado perda e dificuldades, mas nunca perdeu sua essência. 2 dias depois, Marina entrou na TechVision não pelos fundos, onde os funcionários de limpeza entravam, mas pela entrada principal. Não vestia uniforme azul, mas roupas profissionais simples. Seu cabelo estava solto, sua cabeça erguida. Eduardo havia convocado uma reunião com toda a equipe de tecnologia, mais de 60 pessoas. Quando Marina entrou na sala com ele, houve sussurros confusos. Alguns a reconheceram como a faxineira, outros estavam completamente perdidos. Eduardo subiu no pequeno palco na frente da sala. Obrigado a todos por virem. Sei que foi uma semana difícil, especialmente depois da crise de terça-feira. Mas hoje não estou aqui para falar sobre o problema. Estou aqui para falar sobre a solução. E mais importante, para falar sobre mim. A sala ficou em silêncio, todos os olhos nele. Há 2 dias, quando nosso sistema caiu, eu estava desesperado. E no meu desespero, quando alguém ofereceu ajuda, eu a rejeitei. Pior que isso, eu a humilhei. Eu ri dela, duvidei dela e mandei removê-la da sala. Tudo isso porque ela era uma faxineira. E na minha arrogância, na minha ignorância, eu decidi que seu uniforme definia seu valor. Eduardo fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Essa mulher aqui, Marina Silva Santos,
não é apenas quem salvou nossa empresa terça-feira. Ela é a criadora original do Outflow Pro, o sistema que sustenta toda a nossa operação. Ela é uma engenheira brilhante, formada pela melhor universidade do país, ex-empreendedora, e alguém que entende nosso sistema melhor do que qualquer pessoa nesta sala. Os sussurros agora eram mais altos. Pessoas se viravam para olhar Marina, que permanecia calma, mas atenta. Mas vocês sabem o que é ainda mais impressionante? Eduardo continuou. Depois de eu tê-la tratado com desrespeito, depois de tê-la humilhado publicamente, ela ainda deixou as instruções que salvaram nossa empresa. Ela ainda se importou o suficiente para ajudar. Isso diz muito sobre o caráter dela. E meu comportamento, isso disse muito sobre mim também. Eduardo se virou diretamente para Marina. Marina, na frente de todos aqui eu peço desculpas. Desculpas por não ter te visto, por ter te julgado, por ter te tratado como se você não importasse. Você merecia respeito, e eu te dei desprezo. Isso foi imperdoável, e eu vou passar muito tempo tentando ser melhor do que fui naquele dia. A sala explodiu em aplausos. Não eram aplausos educados. Eram genuínos, carregados de emoção. Júlia, a programadora que havia encontrado o papel de Marina, tinha lágrimas nos olhos. Carlos aplaudia vigorosamente, um sorriso largo no rosto. Eduardo gesticulou para Marina se juntar a ele no palco. Ela caminhou até lá, seu coração batendo forte, mas sua cabeça erguida. Quando chegou ao microfone, ela olhou para todas aquelas pessoas. Pessoas com quem havia trabalhado durante 3 anos, mas que nunca a haviam realmente visto. Obrigada, Sr. Mendes, ela começou. E obrigada a todos vocês. Mas quero dizer uma coisa. Eu não sou especial. Há milhares de pessoas como eu por aí, pessoas talentosas, capazes, brilhantes, que estão invisíveis porque trabalham em empregos que a sociedade não valoriza. Seguranças que são veteranos de guerra, faxineiras que são artistas, entregadores que são poetas. Eles estão ao nosso redor, mas nós não os vemos. Ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Durante 3 anos eu limpei esses escritórios. Eu via vocês trabalhando. Resolvia problemas mentalmente enquanto passava o pano. E nunca disse nada porque aprendi que pessoas como eu não são ouvidas. Mas agora vocês estão me ouvindo. E eu quero pedir algo. Vejam as pessoas ao seu redor. Seu João, que supervisiona a limpeza. Ele criou 3 filhos sozinho. E todos se formaram na universidade. Dona Rosa da cantina. Ela fala 4 idiomas. O Roberto da segurança. Ele salvou uma vida no metrô ano passado. Lágrimas escorriam pelo rosto de várias pessoas agora. Até Eduardo estava visivelmente emocionado. Somos rápidos em julgar e lentos em conhecer, Marina concluiu. Mas se há uma coisa que eu aprendi na minha jornada, de empreendedora a faxineira e agora de volta, é que nosso valor não está no nosso título ou no nosso salário. Está em quem somos, como tratamos os outros e o que fazemos quando ninguém está olhando. Os aplausos desta vez foram ensurdecedores. Pessoas se levantaram. Uma ovação de pé completa. E no fundo da sala, seu João estava ali junto com alguns outros funcionários da limpeza que haviam sido convidados. Eles estavam aplaudindo também. Lágrimas nos olhos, finalmente sentindo-se vistos. Nos meses que se seguiram, Marina não apenas voltou à tecnologia, ela floresceu. Ela redesenhou partes do sistema que havia criado anos atrás, tornando-o mais eficiente e poderoso. Ela mentorou programadores mais jovens, especialmente aqueles de origens humildes. E ela iniciou um programa na empresa chamado Talentos Invisíveis, que oferecia bolsas de estudo e treinamento para funcionários de todos os departamentos que quisessem fazer transição de carreira. Seu João se inscreveu e descobriu um talento para gerenciamento de projetos. Dona Rosa começou a dar aulas de idiomas para funcionários. O Roberto se tornou instrutor de segurança e primeiros socorros. Eduardo também mudou. Ele implementou políticas que valorizavam todos os funcionários, não apenas executivos. Instituiu um programa onde executivos passavam um dia por mês trabalhando em diferentes departamentos, limpeza, segurança, cantina, para entenderem realmente como a empresa funcionava. E ele nunca mais passou por uma pessoa de uniforme sem olhar para ela, sem ver realmente quem estava ali. Um ano depois, Marina estava em seu novo escritório, grande, com vista para a cidade, quando Eduardo bateu na porta. "Posso entrar?"
Ele perguntou. Claro, Marina sorriu. Sua relação havia evoluído para algo que ela nunca esperava. Uma amizade genuína, construída sobre respeito mútuo e crescimento. Tenho uma proposta para você, Eduardo disse sentando-se. Estou tornando você CTO, Chief Technology Officer. Você lideraria toda a área de tecnologia. Marina ficou em silêncio, processando. Eduardo, isso é uau, mas por quê? Porque você é a melhor pessoa para o trabalho. Não apesar da sua história, mas por causa dela. Você entende tanto a parte técnica quanto a parte humana de administrar uma empresa. Você vê as pessoas que outros não veem. Você construiu pontes onde outros constroem muros. Marina pensou sobre sua mãe, Dona Clarice, que havia sacrificado tudo por ela. Pensou nos 3 anos de invisibilidade, de humilhação silenciosa, de sonhos guardados. Pensou em cada faxineira, cada segurança, cada pessoa invisível que ainda estava lá fora, esperando para ser vista. Eu aceito, ela disse. Mas com uma condição. Eduardo sorriu. Sempre tem condições com você. 20% de todas as novas contratações de posições técnicas devem vir de programas de requalificação. Pessoas mudando de carreira, pessoas de origens não tradicionais, pessoas como eu. Feito, Eduardo disse sem hesitar. 5 anos depois, a história de Marina se tornou lendária no mundo da tecnologia. Ela foi capa de revistas, palestrante em conferências, inspiração para milhares de pessoas que se sentiam invisíveis. Ela nunca esqueceu de onde veio. Manteve uma foto do seu uniforme de faxineira em seu escritório, não como uma lembrança de vergonha, mas como um lembrete de que valor não está no que vestimos, mas em quem somos. E Eduardo, ele se tornou conhecido não apenas como um CEO de sucesso, mas como alguém que aprendeu a ver. Ele frequentemente contava a história de Marina em suas palestras, sempre terminando da mesma forma. A pessoa mais importante da sala pode estar vestindo um uniforme que você nem nota. A questão é, você está realmente olhando? A TechVision se tornou uma das empresas mais inovadoras do país, mas mais do que isso, tornou-se um lugar onde pessoas eram vistas, onde jardineiros se tornavam designers, onde recepcionistas se tornavam gerentes, onde ninguém era invisível. E tudo começou com uma faxineira que sabia que ela era mais do que seu uniforme, e teve a coragem de insistir que os outros também vissem isso. Marina nunca esqueceu que ela não estava lutando apenas por si mesma. Estava lutando por todos os invisíveis. E dessa vez, finalmente, ela venceu. E assim termina mais uma das nossas belas histórias. Se essa história tocou o seu coração, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui, cada semana é uma nova viagem por emoções, mistérios e sonhos. Até a próxima história.